Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos começar o nosso estudo de expressões algébricas. Vamos lá? Vocês lembram que vocês estudaram expressões numéricas, né? Onde você vai resolvendo as operações. Qual a diferença entre expressão numérica e expressão algébrica? A diferença é apenas a presença das letras, dos termos que não são conhecidos. Vamos entender melhor. Vejam, expressões algébricas são exemplos de expressões algébricas. Eu tenho aqui, 4x mais 2y, 16z, 3xa mais y menos 15x ao quadrado, y ao quadrado. Então, aqui são 3 exemplos de expressões algébricas. Observe que em todas elas tem a presença de termos desconhecidos, que são representados por letras. O valor numérico das expressões algébricas. Vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir, sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 3. Como calcular o valor numérico? Eu vou substituir. Onde tem o x eu vou colocar 2 e onde tem o y eu vou colocar 3. Então, vamos lá. A expressão é 4x ao quadrado mais 5y. Onde tem o x, eu vou colocar 2. 4 vezes 2. Vou pôr entre parênteses para a gente observar a resolução. 4 vezes 2 ao quadrado mais 5. Quem é y? 3. 5 vezes 3. 2 ao quadrado são 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 mais 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16 mais 15, que é igual a 31. Então, vejam só, eu substituir os valores na expressão e encontrei o valor numérico da expressão. Vejam aqui, o que são monômios? São expressões algébricas formadas apenas por multiplicação de números conhecidos e incógnitas. Eu tenho aqui alguns exemplos de monômios. Olha, 2x é um monômio, 3x ao quadrado, y à quarta é um monômio. Se eu tiver apenas a letra igual eu tenho aqui, x é um monômio. Por quê? Eu sei que o x aqui, ele está escrito sozinho, mas na verdade tem um 1 aqui. Na verdade, seria assim, 1x. Então, a expressão não deixa de ser acompanhada por um número e uma letra. Aqui também eu tenho um outro exemplo de monômio, xy. O que não é monômio, né? Eu tenho aqui, quando eu tenho só o número 16, não é um monômio, porque para ser um monômio, a expressão tem que representar a multiplicação de um número por uma letra. Então, 16 não é monômio. 1 não é monômio também. Eu não tenho termo desconhecido. X mais Y, e aí? É uma expressão algébrica, mas não é monômio. E é o quê? É um binômio, porque tem 2 termos, tá? Binômio. Aqui também, é uma expressão algébrica, mas não é monômio. Então, o que é monômio? É uma expressão algébrica onde eu tenho a multiplicação de um número por termos desconhecidos. Quais são as partes de um monômio? Em todo monômio, você vai encontrar o coeficiente e a parte literal. Coeficiente é um número, parte literal são as letras, ou seja, os termos desconhecidos, acompanhado dos seus expoentes. Eu tenho um exemplo aqui, 3x ao quadrado, y ao quadrado. Quem é o coeficiente? 3. Quem é a parte literal? X ao quadrado, y ao quadrado. Vamos continuar.
partes ainda de um monômio, né? Então, eu tenho aqui o que eu expliquei, 3x ao quadrado, y ao quadrado, onde 3 é o coeficiente e x ao quadrado, y ao quadrado é a parte literal. Vejam esses exemplos. O monômio x ao quadrado. Quem é o coeficiente? Como eu falei antes, eu não tenho nenhum número, mas existe aqui o número 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. Quem é a parte literal? X ao quadrado. Menos 10. E aí? Menos 10 é um monômio? Não, porque falta aqui o termo desconhecido. Então, olha, não é monômio. Aqui eu tenho 2y. É um monômio? Sim. Quem é o coeficiente? 2. Quem é a parte literal? Y. Eu tenho aqui menos 2,1 bx ao quadrado. Quem é o meu coeficiente? Menos 2,1. Quem é a minha parte literal? Bx ao quadrado. Então, aqui nós temos as partes de um monômio. Grau de um monômio. O grau de um monômio com o coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, para saber o grau do monômio, nós temos que somar os expoentes das variáveis, das letras, dos termos desconhecidos. Vejam aqui, eu tenho 4x. Quem é o expoente de x aqui? É o 1. Então, esse monômio vai ser de primeiro grau. Neste segundo exemplo, eu tenho dois expoentes aqui. Eu tenho 2x ao cubo, y ao quadrado. Eu tenho o expoente 3 e eu tenho o expoente 2. Para encontrar o grau, eu tenho que somar os expoentes. Então, vai ser 3 mais 2, que é igual a 5. Então, este é o monômio do quinto grau. Vejam aqui, eu tenho meio xy ao cubo. Vamos verificar. Quem é o expoente de x? Observe aqui na letra A, tá vendo? Então, o expoente de x é 1. Quando não está escrito, é 1. Quem é o expoente de y? 3. Então, para encontrar o grau deste monômio, eu vou somar 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Então, eu vou ter monômio do quarto grau. Monômios semelhantes. São semelhantes dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal. Então, quando eu tenho monômios com a mesma parte literal, eles são semelhantes. Vejam. 2x e 15x. A parte literal é a mesma, então eles são semelhantes. Eu tenho aqui 2/8 x ao quadrado y à quinta potência e 6x ao quadrado y à quinta potência. Vejam que é igual, né? Eu tenho aqui a parte literal, ó, ela é igual. Então, só consertar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, este primeiro monômio, 2/8, eu tenho x ao quadrado, y elevado à quinta potência. No segundo monômio, também eu tenho x ao quadrado, y elevado à quinta potência. Então, é também semelhante. Aqui eu tenho xp elevado à quinta potência, aqui também eu tenho. Então, são semelhantes. Vejo que quando a parte literal, monômios que têm a mesma parte literal, eles são monômios
semelhantes. Adição de monômios. Como que eu vou calcular os monômios? Como que eu vou somar ou subtrair monômios? Primeira coisa, eu vou observar se eles são semelhantes. Se eles possuem a mesma parte literal. Vejam, aqui eu tenho A, B ao quadrado em todos eles. Então, eu vou separar. Vou colocar 7 mais 4 menos 2. Eu gosto de pôr entre parênteses, né? E aí eu vou separar a parte literal. A, B ao quadrado. Aí eu resolvo aqui, ó, a parte numérica separado. 7 mais 4, 11. 11 menos 2, 9. Então, eu vou ter 9AB ao quadrado. Vejam que eu não vou mexer na parte literal. Né? Na adição e na subtração, eu não vou mudar nada na parte literal. Vou apenas resolver a parte numérica. Aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Vamos separar aqui a parte numérica. 3 menos 9 mais 8. Eu sempre gosto de colocar entre parênteses. Eu acho que fica melhor para visualizar o que você está resolvendo. Então, eu posso aqui, olha, mais 3 menos 9, eu vou ter menos 6. Mais 8 x ao quadrado. Resolvi os dois, agora eu vou resolver esses dois. Menos 6 mais 8. 8 menos 6, 2. 2x ao quadrado. Viram como é fácil? Vamos continuar. Vejam que aqui eu tenho, olha, duas expressões. A primeira menos a segunda. Então, eu vou observar se eles são semelhantes, né? Olha, tem termos semelhantes. Agora eu vou resolver. Você pode fazer isso aqui de duas formas. Vou mostrar uma forma bem prática. Você vai repetir a primeira expressão. Só consertar aqui. Três AY mais 4A ao quadrado. Aí aqui, olha, como o sinal é negativo, eu já posso fazer o jogo dos sinais tirando do parêntese. Veja, menos, menos, aqui vai ser mais. Aí eu vou armar igual uma continha mesmo, colocando os termos semelhantes um embaixo do outro. Menos, mais, vai ser menos AY. Menos, menos, vai ser mais A ao quadrado. Aí eu resolvo. Normal. 4A ao quadrado mais A ao quadrado, 5A ao quadrado. Coloco o sinal, certo? Aqui eu tenho, ó, sinais iguais. Menos 3AY menos AY vai ser menos 4AY. Viram? Sinais iguais, eu somo. E aqui também, olha, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, permanece o sinal. É regrinha de adição nos números inteiros. Então, eu tenho 2y ao quadrado mais 5y ao quadrado, que vai ser 7y ao quadrado. Então, essa é uma forma fácil. O que que eu fiz? Primeiro, eu fiz o jogo de sinais aqui, ó, para tirar do parêntese, e aí eu armei a continha e resolvi. Continuando aqui. Observe as medidas dos lados da figura e escreva o polinômio que representa o perímetro desta figura. Então, é para a gente representar o perímetro da figura. O que é perímetro? A soma dos lados, né? Então, vamos representar aqui a soma dos lados desta figura. Então, vão ser todos esses lados aqui, nós vamos somar. Então, vamos lá. 3, vou pegar esse aqui. X mais 0,5A com este aqui. 4x mais 0,6A. Vou somar os dois, depois eu faço os outros dois.
0,5 mais 0,6. 5 mais 6, 11. Então, vai ser 1,1A. Mais 3x mais 4x. Eu vou ter 7x. Vamos verificar agora o outro lado da figura. 3xa mais 3xa. Vou aproveitar aqui. 3x mais A mais 3x mais A. A mais A, 2A. 3x mais 3x, 6x. Então, eu tenho 6x mais 2A. E vou somar aqui. Vou colocar um zero aqui, porque não tem a parte decimal para ficar igual. Então, eu tenho aqui A, 1, 1 mais 2, 3, mais 6 mais 7, 13. 13x mais 3,1A. É o polinômio que representa o perímetro desta figura. Aí, para encontrar o valor, né, no exercício, se tivesse dado o valor de x e o valor de A, eu poderia encontrar o valor total da expressão numérica. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Como que eu calculo a área de uma figura geométrica? Base vezes altura, não é isso? Do retângulo, do quadrado, base vezes altura. Então, eu tenho aqui, ó, vai ser x vezes x, a área da figura azul. A figura azul vai ser x vezes x. Na figura laranja vai ser y vezes A. Pediu a área total da figura, vai ser x ao quadrado mais YA. Né? É a representação da área total desta figura. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ficar por aqui. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!